Fala pessoal, beleza com vocês? Vamos agora abrir uma playlist para o Código Penal Brasileiro, tá certo? Somente simulado, só questões. A gente vai para a parte introdutória e demais questões referentes ao Código Penal Brasileiro, tá certo? Desde já se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe aí com a galera, beleza? Vamos seguindo. Se alguém quiser seguir lá o meu Instagram, esse é meu Instagram, tá certo? Pedro Enildo, e também se inscreva no canal, tá certo? Vamos seguindo nossa primeira questão de hoje. Patrimônio foi condenado definitivamente às penas de 4 anos de reclusão e 10 dias multas, em razão da prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, houve a edição da Lei XYZ, que deixou de considerar um emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena, delito de roubo, certo? Vamos lá. Nesse cenário, é correto afirmar que as nova legislação não retroagirá, considerando que a retroatividade da lei penal se restringe às hipóteses de abolir crimes quando a lei não mais considera o fato como criminoso. B. Retroagirá desde que a lei entre em vigor antes do início do cumprimento da pena, C. Não retroagirá, considerando o patrimônio da irretroatividade, do princípio da irretroatividade da lei penal. E D. Não retroagirá, considerando que a lei não prejudicará as coisas julgadas. Vamos seguindo. De acordo com o artigo 2º do Código Penal, fala que ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de desconsiderar crime, né? Lá no artigo 2º. Também no parágrafo único do artigo 2º, você vai dar uma olhada nesse artigo, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se o fato anterior, tá certo? Então, nosso gabarito de hoje, gabarito D, tá certo? D de Delta. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Segunda questão. Chu foi acusado de cometer crimes descritos em determinada lei da época dos fatos e, por força das provas apresentadas, foi condenado. Posteriormente, surgiu nova lei que não considerou o fato da época como caracterizadores de crime. Nos termos do Código Penal, a lei posterior pode retroagir para a. Endurecer a execução penal, B. Prejudicar o acusado, C. Beneficiar o réu e D. Majorar penas. Também no artigo 2º do Código Penal, você vai ver que a lei, de acordo com o Código Penal, a lei posterior pode retroagir para somente beneficiar o réu, tá certo? Vamos seguindo. Terceira questão de hoje. De acordo com o Código Penal Brasileiro, é correto afirmar, vamos lá, A. O crime somente será considerado praticado quando
evidenciado o seu resultado. B. A pena cumprida no estrangeiro extenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, enquanto diversas, ou nela é computada quando idênticas. C. A lei nova que deixar de considerar determinado fato como crime deverá ser aplicada imediatamente, resguardando-se, contudo, a manutenção dos efeitos penais da condenação já em fase de cumprimento. D. Expirado o prazo da lei excepcional ou temporária, cessarão imediatamente os seus efeitos, não podendo mais ser aplicada em nenhum caso, mesmo que ocorrido durante o seu prazo de vigência. E após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a sentença torna-se imutável, não podendo mais ser alterada, ainda que a lei nova venha beneficiar o condenado. Você vai dar um pulinho no artigo 8º, que lá justamente no artigo 8º, a pena cumprida num estrangeiro, sim, atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, enquanto diversas, ou nela é computada quando idêntica, tá certo? A banca aí só copiou e colou o artigo 8º, tá certo? Só colou o artigo 8º, tá bom? Vamos seguindo. Quarta questão de hoje vai falar: no dia 30 de março de 2023, em Rio Grande do Norte, em Natal, após uma discussão em um bar, João efetuou 3 disparos de arma de fogo em desfavor de Caio. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital de Monte Alegre, lá no Rio Grande do Norte. Após permanecer internado em uma unidade de tratamento intensivo, Caio veio a óbito no dia 7 de abril de 2023. Nesse cenário, à luz da disposição do Código Penal quanto ao tempo e o lugar do crime, considera-se prática o crime no dia 30 de março de 2023, a data do disparo da arma de fogo, e no dia 7 de abril de 2023, a data do óbito, ou o lugar do crime, por sua vez, engloba no Rio Grande do Norte e Monte Alegre. B. 7 de abril de 2023, mesmo que o disparo de arma de fogo tenha ocorrido em data diversa. O lugar do crime, por sua vez, engloba no Rio Grande do Norte e Monte Alegre, E C. 30 de maio de 2023, mesmo que o óbito da vítima tenha ocorrido na data diversa, o lugar do crime, por sua vez, engloba em Natal e Monte Alegre. D. 30 de março de 2023, mesmo que o óbito da vítima tenha ocorrido em data diversa, o lugar do crime, por sua vez, é Monte Alegre. E 30 de março de 2023, mesmo que o óbito da vítima tenha ocorrido em data diversa, o lugar do crime, por sua vez, é Natal. Sabemos que o disparo ocorreu lá, deixa eu ver aqui. Sabendo que o disparo ocorreu no dia 30, não é isso? Dia 30, e ele foi a óbito no dia 7, o que vai considerar é justamente que 30 de maio de 2023, mesmo que o óbito da vítima, a vítima veio a óbito ocorrido na data diversa, o lugar do crime, por sua vez, engloba sim lá em Natal e também no Monte Alegre, tá certo? Para tirar dúvida, vocês dão um pulinho lá no artigo 4º, que lá no artigo 4º sim considera a prática do crime no momento da ação ou omissão. Ainda outro que seja o momento
do resultado. Lá aconteceu em um lugar o disparo e ele morreu em outro local. Então, no artigo 4º, fala que é praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que em outro momento do resultado. O resultado saiu no seu óbito, não foi? Da vítima de Caio. Aliás, o Caio veio a óbito lá no outro local. Mesmo assim é considerado, tá certo? Vamos seguindo. Quinta questão. No caso de extraterritorialidade, condenado à lei brasileira, vai ser aplicado de forma subsidiária. Os casos de crimes estão previstos no inciso 2 do artigo 7 do Código Penal. E tem um que por tratado, né, ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. 2. Praticado por brasileiro. 3. Praticado em aeronave ou embarcação brasileira, mercante ou de propriedades privadas, quando em território estrangeiro e aí não seja julgado. Analise os itens a seguir. Vamos lá. Estão corretos? Quais estão corretos? A gente vai perceber que se trata de convenção. O Brasil se obrigou a reprimir, exatamente. Quando praticado em brasileiro, exatamente, por brasileiro, né? Praticado em aeronave e embarcação brasileira, se eles são brasileiros, ali considera sim território brasileiro, tá certo? A embarcação, a aeronave, tudo isso, se for brasileiro em território estrangeiro, ali considera patrimônio brasileiro, tá certo? Então, todas estão corretas, tá certo? Todas estão corretas. Vamos seguindo. Nossa sexta questão de hoje. Sexta questão. Para tirar dúvida na quinta questão, vocês vão lá no artigo 7º, tá certo? Vamos lá. De acordo com a doutrina e a legislação penal, os prazos penais são: A. Prorrogável, incluindo-se em sua contagem o dia do começo. B. Improrrogável, incluindo-se o dia do começo em seu cômputo. C. Improrrogáveis, incluindo-se em seu cômputo o dia do começo. D. Prorrogável, excluindo o dia do começo em sua contagem. Vamos lá. Vocês dando uma olhada no artigo 10 do Código Penal Brasileiro, sim, inclui dia do começo e exclui o dia do final, tá certo? Então, inclui o começo e exclui o final, beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Sétima questão. Sétima questão. Com relação à aplicação da lei penal e quanto ao crime, assinar a alternativa correta com base no Código Penal. A. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, mas permanecendo os efeitos penais da sentença condenatória. B. Diz-se o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância ligada exclusivamente à vontade do agente. C. Considera-se praticado o crime no momento do resultado. D. A omissão nunca será penalmente relevante. E nenhuma das assertivas anterior está correta. Se vocês forem também no artigo 2º, vocês encontrarão essa resposta, tá certo? Por quê? Porque ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime. Isso é fato, né? Cessando em virtude da execução, mas sim permanecendo os efeitos penais da sentença condenatória. Isso é fato, né? Se você for por eliminação, você acerta essa questão aí. Vamos lá. Oitava questão. Em relação ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria
qual foi a teoria que o Código Penal brasileiro adotou em relação ao lugar do crime? A. Do resultado, da consumação, da atividade, da ambiguidade da ação. Pessoal, nós sabemos que o Código Penal brasileiro sim adotou a teoria da ambiguidade. Foi isso? A teoria da ambiguidade. Isso sim está no artigo 6º do Código Penal brasileiro. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorrer a ação ou omissão, num todo ou em parte. Olha aqui, num em todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, tá certo? Vamos lá. Isso se chama ambiguidade. Vamos lá para a nossa nona questão. O Código Penal trata, em sua parte geral, especificamente em seu título 1º, sobre a aplicabilidade da lei penal. Desta forma, marque abaixo a alternativa errada, alternativa incorreta. A. Não há crime sem lei anterior que a defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Esta afirmativa refere-se ao princípio da legalidade ou reserva legal, o qual permite a condenação do indivíduo pela prática de um fato que não era, no tempo do ocorrido, previsto em lei de crime. Será, hein? Eu vou deixar essa por último. Será? E fica a pergunta. Vamos lá. B. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Isso é fato, né? É corretíssimo. C. Quando tratamos de um lugar de crime, devemos considerar praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Acabei de ler o artigo aí para vocês, né? D. Considerando-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Portanto, no Brasil adota-se a teoria da atividade, com certeza, essa é a teoria da atividade. E em relação à contagem do prazo para o cumprimento da pena, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, contando-se os dias, os meses e um ano pelo calendário comum. Isso também é fato. Então, a única alternativa incorreta que está é a nossa A, né? O A de alfa. Vamos seguindo. Décima questão de hoje. Vamos lá. Considere a seguinte caso hipotético. Cantiferes, no dia 20 de outubro de 2020, no município de São Paulo, utilizou-se de um revólver calibre 38, ameaça matar Antemius. Eita, esse nome que a banca coloca, né? Antemius. E o obriga a lhe entregar seu relógio. Após considerar o objeto, Cantiferes foge, sendo capturado antes do oferecimento da denúncia no município de Guarulhos, ainda na posse do armamento e do relógio roubado, não é isso? Diante dessa situação e nos termos do Código Penal, é correto afirmar que A. Admite-se a aplicação do resultado, admite-se a aplicação do estado de necessidade como excludente. B. O crime foi consumado no município de Guarulhos. C. Admite-se a aplicação do arrependimento posterior. Não sei se ele se arrependeu, né? Vamos lá. D. O crime foi consumado no município de São Paulo. E admite-se a aplicação da desistência voluntária. Ele não provou aí nenhuma desistência voluntária, né? Voluntária.
No artigo 4º da lei, fala que considera-se prática do crime no momento da ação ou omissão. Então, foi no momento da ação. Aonde foi esse momento? Foi lá em São Paulo, não foi? Pronto, então a consumação foi em São Paulo. Matou a charada. Tá certo? Se a lei fala que o crime é no momento da ação ou omissão, então não quer dizer que foi em Guarulhos, né? Ele não provou nada posterior, um arrependimento. Ele não teve a desistência voluntária. A consumação, a lei fala que foi no momento da ação ou omissão. Então foi no momento, foi lá em São Paulo, né? Foi consumado lá. Então vamos seguir. Nossa 11ª questão. Tá acabando, tá certo? 11ª questão. Vamos lá. Sobre a aplicação da lei penal no espaço, é correto afirmar que a. Pelo princípio da extraterritorialidade. Pelo princípio da extraterritorialidade, aplica-se a lei penal brasileira no fato punível praticado no território nacional, quando o agente for estrangeiro. B. A lei brasileira adota o princípio da territorialidade como regra, ainda que de forma atenuada, uma vez que ressalva a validade de convenção e tratado internacionais. C. O princípio da nacionalidade ou da personalidade permite a extensão da jurisdição penal do Estado titular do bem como lesado para além de seus limites territoriais. D. O princípio real de defesa ou de proteção permite a aplicação da lei penal da nacionalidade do agente, pouco importando o local em que o crime foi praticado. O princípio da universalidade ou da cosmopolita aplica-se à lei penal da nacionalidade do agente, pouco importando o local em que o crime foi praticado. Pessoal, acabei de ler o artigo aí para vocês, tá certo? Acabei de ler o artigo aí para vocês. Aí também, para complementar esse conhecimento, vai lá no artigo 5º do Código Penal, onde vai forçar mais o conhecimento. Vocês dão uma leitura lá que reforça a mente de vocês, tá certo? 12ª questão. 12ª. Insatisfeito com uma disputa acirrada no jogo de futebol, Ares, que contava com 17 anos e 11 meses de vida, aguarda a saída de Priapo de um curso preparatório, sequestrando seu desafeto, mantendo-o em cárcere privado por 2 meses, quando o cativeiro é descoberto pela polícia e a vítima é resgatada. De acordo com o Código Penal, Ares deverá responder pelo crime em razão da teoria do resultado. B. Responde pelo crime em razão da teoria mista. C. Responde pelo crime em razão da teoria da ação. E D. Não responder por crime em razão da teoria da ambiguidade. E não responder por crime em razão da teoria da atividade. Vocês indo no mesmo artigo que eu acabei de falar do Código Penal, no artigo 4, vocês vão matar também essa questão, né? Vocês vão matar essa questão que sim, responder pelo crime em razão da teoria da ação. Ele teve essa ação, então vai responder por ela. Não tem erro, tá certo? Vamos lá. Leia o dispositivo do Código Penal transcrito abaixo, bem como assinale a alternativa que indica o princípio a que se refere. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratado e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. A. No lugar do crime. B. Na extraterritorialidade. C. Territorialidade. E D.
tempo do crime, tá certo? Tempo do crime. No mesmo artigo, no artigo 5º, né? Mesmo artigo posterior, sim, vocês vão saber que é territorialidade, tá certo? Territorialidade. Vamos seguindo para não perder tempo, o vídeo não ficar longo. Vamos lá. 14ª questão e penúltima. De acordo com o Código Penal, não há crime sem lei anterior que a defina. Não há pena sem prévia combinação legal. O dispositivo acima estabelecido diz respeito ao A lei penal no tempo, B, anterioridade da lei, C, lei excepcional ou temporária, e D, inaplicabilidade de conduta criminosa. Aí é bem no começo, no artigo 1º, sim, não há crime sem lei anterior que a defina, não há pena sem previsão ou combinação legal. Isso tá que tá na anterioridade da lei, tá certo? Na anterioridade da lei. Vamos seguindo, última questão de hoje, vamos lá. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe que vai vir. Vamos bater o Código Penal aqui até o fim do ano, tá certo? O Código Penal até o fim do ano. Então se inscreva no canal. Vamos lá. Última questão desse bloco. O agente nascido no Brasil, no que estrangeiro, comete delito contra a fé pública do município de Suzano, São Paulo. Fica sujeito à lei brasileira nos termos do artigo 7 do Código Penal. Se absolvido ou condenado no estrangeiro, B, absolvido no estrangeiro, C, condenado no estrangeiro, deixar de cumprir a pena aplicada, D, a pena combinada ao delito pela legislação penal brasileira for mais branda e for domiciliado no Brasil. Ele fala o que lá no artigo que? Isso mesmo, no artigo 7. Lá no artigo 7 justamente fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Então, se fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, nós vamos sim marcar a alternativa. Nós vamos marcar assim a alternativa A, absolvido ou condenado no estrangeiro, tá certo, pessoal? Muito obrigado aí por vocês terem acompanhado essa aula e se inscreva no canal para receber mais, tá certo? Vamos bater o Código Penal aí todo e somente questão, beleza? Valeu, pessoal, até o próximo.